Olá, alunos da primeira série da Escola Adélio Ferraz de Castro. Sou a professora Carla e vim falar um pouco para vocês sobre os gêneros literários, é o tema da nossa videoaula. Os gêneros literários são os textos que trabalham a imaginação, o sentimento do homem e tudo que envolva a emoção. Então, isso é gênero literário. O gênero literário ele foi criado por Aristóteles em 384 a.C. Por que ele fez isso? Porque existiam os vários tipos de texto e ele viu a necessidade de dividir esses grandes títulos, né, esses grandes temas, em pequenos subgrupos. Então ele criou 3 classificações: o gênero lírico, épico e dramático. No gênero lírico é a palavra cantada, é a poesia, é o sentimento, é tudo que envolve a emoção e o sentimento. O gênero épico é a palavra narrada, ou seja, ele vai narrar os grandes fatos históricos por meio da palavra. No gênero épico, ele também, hoje em dia, ele é chamado de gênero narrativo. Então, o gênero narrativo ou épico, ele vai falar de feitos grandiosos, históricos. O gênero dramático é a palavra representada, ou seja, é o teatro, na época, né, era o teatro que falava das coisas cotidianas, do dia a dia. Então, Aristóteles decidiu dividir, então, os gêneros textuais ou os gêneros literários em 3, lírico, épico e dramático. O gênero lírico, a palavra lírico vem do instrumento musical lira, que vocês estão vendo aí um exemplo. A lira era um instrumento utilizado para acompanhar as apresentações das poesias nos castelos. Então, é daí que ele vai tirar o nome lírico, ou seja, de lira. Vocês viram isso, né? Que as poesias eram acompanhadas de instrumentos musicais no trovadorismo. Então é daí que vai surgir esse termo, então, né? Lírica, né? O lírico vai surgir então do instrumento lira. Também, né? Nós vamos encontrar no gênero lírico algumas classificações, ou seja, ele pegou todos os tipos de texto que existia e fez esses 3 grupos, né? Então, dentro da poesia, as classificações que vai existir é o soneto, a poesia, a ode, o haikai, o hino e a sátira. Nós não vamos estudar especificamente cada um deles, né? Nós vamos ver de modo geral. Então, outra coisa, né, que a gente tem que lembrar no gênero lírico é que a voz que fala na poesia, no soneto, em qualquer um desses gêneros aqui, é o eu lírico. Eu nunca vou dizer sobre um gênero lírico que é um narrador. Então, é lírico, gênero lírico, quem fala é o eu lírico. Então, nós temos um exemplo aqui, né, de gênero lírico. No caso, é um soneto do Vinícius de Moraes. Então, o soneto, que é a primeira classificação que tem lá no gênero lírico, é um poema que as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas 3 versos. O soneto sempre vai ter rima, ou seja, vai ser bem sonoro. E para muitos poetas, o soneto é a forma perfeita do poema, ou seja, quem consegue fazer um soneto bem feito é um grande poeta para muitos poetas, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, é o soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes. Então, vemos aí, né,
É um gênero lírico porque é um soneto, primeiro, né, por causa da estrutura, como eu já disse, porque ele tem rima, porque ele fala de sentimentos. Então, isso é o gênero lírico. Todos os outros, né, que eu não vou especificar nessa aula, ele também vai trazer composições em versos, ele vai ter rima, ele vai ter métrica, ele vai ter sonoridade. E vai falar de problemas sociais, mas vai falar principalmente dos sentimentos do eu lírico em relação a essas questões sociais, sentimentais. Aí nós vamos ver o gênero épico narrativo. Nesta imagem aqui a gente vê um monumento em Portugal, em Lisboa, que é o monumento do descobrimento, do desbravamento, né? Então, das grandes navegações. Então, as grandes navegações, ela foi traduzida por um poeta português, ou um escritor português, o Camões. Então, vai ser uma grande representatividade o Camões dentro desse gênero épico em língua portuguesa. Vão ter outros autores que vão produzir esse gênero épico narrativo, mas por que eu coloquei essa imagem? Para vocês gravarem que o gênero épico narrativo, ele vai trazer sempre histórias, né, que vão falar de feitos heróicos, né, de grandes acontecimentos. Então, o gênero épico, ele representa a manifestação literária mais antiga, né, das narrativas. Ele é histórico-literário, ou seja, ele vai narrar a história, mas ele vai trazer também o misticismo, ou seja, os temas terrenos com o místico, ou seja, com o mitológico, com o lendário. Por exemplo, no Os Lusíadas de Camões, que vai falar das grandes navegações portuguesas, ele vai trazer o quê? Que os portugueses desbravaram os mares, vencendo até os deuses mitológicos, que eles foram mais fortes que os deuses mitológicos. Temos também, então, que o termo épico vem de epopeia, ou seja, os textos, né, que vão ser produzidos simboliza essa narrativa, essa epopeia, ou seja, um grande feito pela figura de um herói ou pela figura de um povo. No caso do texto que nós vamos conhecer um pouquinho hoje, os Lusíadas é o feito de um povo, ou seja, a vitória dos portugueses sobre os mares do mundo. Os elementos essenciais dessa narrativa épica, né, são o narrador, é quem fala a história, quem narra a história, o enredo, ou seja, a sucessão dos acontecimentos, os personagens, os principais e os secundários, o tempo, que é a época dos fatos, e o espaço, o local onde acontece. Então, isso é um gênero épico. Ele vai narrar a história verdadeira de um povo, mas ele vai trazer a mitologia junto, ele vai trazer os deuses. Então, ele é literário, o gênero épico, porque ele mistura a realidade com a ficção, com o imaginário. Porque se ele falasse somente, né, do histórico, ele não seria um gênero literário, né? Porque quando é só quando envolve imaginação que vai ser literário. Então, atualmente, o gênero épico também é classificado como narrativo, e dentro desse gênero, né, foi classificado quais textos que existiam ou que existem que são considerados épicos. Então, a epopeia, né, que vai ser o gênero, os Lusíadas, por exemplo, é uma epopeia, porque é um texto que narra fatos históricos. O romance também vai ser um gênero épico narrativo, a novela, o conto, a crônica e a fábula. Aqui eu coloquei uma imagem, né, da Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia, ela pode ser considerada uma epopeia, porque ela vai narrar o feito de heróis e com estes feitos ele vai trazer a mitologia, ele vai trazer os deuses, então também é uma epopeia quando falar desses temas. Aqui nós temos a obra de língua portuguesa mais famosa, a epopeia mais famosa de língua portuguesa, composta, né, por Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas. Então, esta epopeia, ela é feita em versos também, né? Ela sempre vai ter rima, ela vai ter métrica, ela vai ser um texto muito complexo e vai falar de um feito heróico. Então, eu escolhi um trechinho só para vocês conhecerem um pouco. Então, Os Lusíadas, primeiramente, quer dizer povo português. Então, este livro vai narrar os feitos do povo português. As armas e os barões assinalados, que
da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. Então, o Camões vai mostrar a bravura do povo português ao desbravar os mares, que este povo vai vencer até mesmo os monstros que existiam nos mares para poder vencer, né, e conquistar essa nova força humana, vamos dizer assim. Então, esta epopeia, né, vocês vão ver ao longo dos estudos de vocês aí, que vai marcar a língua portuguesa. Então, Os Lusíadas, marque bem esse nome. E, por fim, o gênero dramático. Então, dentro dessas três classificações, o gênero dramático é aquele que envolve a literatura teatral. Ela pode ser feita em prosa ou verso, ou seja, em linhas corridas ou em verso, e ela pode ser apresentada e encenada. E do grego a palavra drama, né? Dramático significa ação. Então, o texto dramático é dar ação, é dar vida ao texto escrito. Então, por esse motivo, o diálogo é um recurso muito utilizado nos textos dramáticos. Então, é um fato importantíssimo é a fala. Por isso que nós vamos ver um exemplo, né, de quando eu identifico um gênero dramático. Assim também existiam vários tipos de texto dramático, ele classificou dentro do gênero dramático tragédia, comédia, tragicomédia, farsa, elegia e faltou aí alto, também que é uma característica do gênero dramático, é o tipo do texto alto. Depois, na atividade que eu vou enviar para vocês, vocês vão ver um exemplo de texto, né? O alto. Alto é um texto moralizante que vai vai denunciar os maus costumes da sociedade de forma cômica, vamos dizer assim. Muitas vezes é engraçado, mas voltado para comédia, mas também vai fazer uma crítica social forte com os pecados, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um exemplo de texto teatral só para vocês lembrarem, né? Então, é o texto A Fuga, de Maria Clara Machado. Então, sempre assim, no texto, no gênero dramático, vai ter o nome do personagem na frente, em destaque, a fala, né, uma característica, sempre marcando, e para demonstrar o cenário, como tem que ser feita a peça, o que o autor deste texto vai fazer? Ele vai colocar em destaque, entre parênteses, né, o que estava acontecendo na cena. Então, nesse texto, por exemplo, entre parênteses, tem aí, ó, uma casa vazia só com telefone. Por que a autora colocou essa informação? Porque se o texto fosse encenado, o cenário teria que ser montado dessa forma. Então, só coloquei um exemplo, eu não vou ler este, né? Porque teria que ter mais pessoas para poder encenar. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente conseguiria fazer bem este texto. Então, vou voltar aqui na primeira página só para a gente finalizar a classificação dos gêneros. Então, gente, por exemplo, um exemplo do dia a dia. Hoje em dia, a gente vai procurar um filme ou um livro para ler, primeira coisa que a gente pensa é qual é o gênero que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto de romance. Então tem a ver o quê? Com esses gêneros que o Aristóteles dividiu. Então, desde lá da época do Aristóteles, ele pensou isso para facilitar, né, a nossa vida. Então, quando a gente procura um filme, a gente está usando essa regra do Aristóteles, essa separação que ele fez. Então, retomando, o gênero lírico é o poema, né, a palavra cantada. Por que palavra cantada? Porque antigamente usavam os instrumentos musicais. O gênero épico é a palavra narrada, é a narração de feitos históricos, de outros tipos de história também. E o gênero dramático é a palavra representada. Espero que tenha esclarecido para vocês algumas coisas. Aguardo vocês ansiosos, né, para a participação das atividades. Beijinhos no coração, até a próxima aula e não se esqueçam de entrar em contato com a Pro. Beijinho, pessoal, até a próxima aula.